Olá, seja bem-vindo à segunda parte da aula que vai tratar da importância de cuidar da organização do seu setor administrativo e financeiro no cartório. Na primeira aula nós falamos sobre a importância de se ter uma rotina clara para poder parar de apagar incêndios no setor administrativo e poder olhar e ver mais longe para se antecipar aos problemas que surgem e que geram tanta dor de cabeça como a preocupação com dinheiro. Nós falamos sobre as receitas, que a gente não consegue ter certeza de que aquele valor vai entrar todos os meses, sem que haja um controle de uma média diária, um histórico de faturamento, para que a gente conheça o comportamento de cada mês e se possa, inclusive, perceber quando a gente está perdendo receita ou quando existe uma variação na correção das tabelas de emolumentos, por exemplo. Agora, em relação às despesas, sim, a gente pode controlar. E nessa aula eu vou continuar falando das despesas variáveis, que variam justamente de acordo com a produtividade. Pode ser a tarifa de cartão, material de expediente, se você trabalha com algum tipo de comissionamento dentro do cartório. Neste caso, essas são despesas variáveis. Então, conhecer muito bem as suas despesas fixas, quando elas acontecem, e as variáveis é uma questão importante para que você possa tomar as melhores decisões sobre o seu fluxo de caixa, ou seja, assegurar que as entradas sejam maiores do que as saídas e ainda que elas estejam alinhadas com o período que você ganha mais dinheiro. Por exemplo, se um cliente corporativo paga você no dia 20, aquela sua conta pode ser programada para o dia 20. Então, o seu administrativo pode organizar de tal forma que as entradas e as saídas aconteçam para que você não entre no vermelho. Se você sabe exatamente o que precisa pagar e o que tem a receber, basta usar esses dados e o histórico do cartório para poder estimar um saldo inicial de caixa no mês seguinte. Saber estimar a receita, a retirada de segurança do valor do titular do cartório e até mesmo fazer uma previsão anual. Tudo que sobra do cartório, receita menos despesas, em tese, é o salário do tabelião do registrador. Para o tabelião e o registrador, sugere-se que se estime um prolabore, um valor fixo, que seja sustentável. E a partir dessa visão mais ampla, se possa olhar para os resultados de cada mês e se antecipar, tendo uma visão do ano inteiro para saber sobre aquele mês em que a gente precisa pagar o 13º salário, por exemplo, fazer uma reserva todos os meses para que quando chegar lá naquele momento, o titular conte com o seu prolabore, mas o cartório fez uma pequena poupança, que é o capital de giro, para poder honrar com as suas despesas. No ramo empresarial, isso se chama capital de giro. Estimar o capital de giro necessário para poder sustentar todos os meses. Isso é fundamental para você também. E é ideal para custear o negócio sem que falte dinheiro em alguns meses, porque as retiradas do titular do cartório foram exatamente aquilo que sobrou naquele mês. Aí vem o mês seguinte, com menos dias úteis, e falta dinheiro para pagar as contas fixas, ou o cartório precisou fazer um investimento bem naquele mês, que você sabe que é o mês com menos dias úteis, portanto vai ter menos faturamento. Isso também ajuda, esse olhar também vai te ajudar e ajudar o titular a tomar as melhores decisões sobre o momento de fazer melhorias. Não deixar de fazer as melhorias, mas fazê-las no momento certo. E por isso é importante não misturar as contas do cartório com as contas pessoais do titular. Utilizar os recursos do cartório para as despesas domésticas do titular ou vice-versa pode gerar uma grande estagnação, uma grande mistura e falta de visão para que se possa resolver rapidamente qualquer questão de desenvolvimento do cartório. A gente tem que lembrar que o cartório é a vaca que gera todo o leite e ela precisa ser muito bem alimentada, olhada e cuidada para que seja sempre muito saudável. Então a sugestão tem uma conta bancária para as receitas e despesas do cartório, tem uma conta separada para o titular de cartório, onde você deposita o prolabore programado
todos os meses naquela conta do titular e você ou ele mesmo podem pagar as contas pessoais. Isso torna a gestão ainda mais profissional e, é claro, se sobrar dinheiro no final de algum período, asseguradas todas as contas do ano, o lucro adicional pode ser depositado para o titular, assim como acontece na conta de uma empresa. Para evitar essa mistura, estabeleçam um prolabore e separem as contas pessoais do titular do cartório. Além disso, isso vai permitir com que vocês façam uma segunda poupança para o inesperado. Eu nem preciso usar o exemplo da pandemia, que foi ali logo ontem, né, para falar que o inesperado pode acontecer e a gente precisa estar programado. O ideal é criar uma meta de guardar 10% do resultado do cartório numa conta em aplicação para manter a atualização tecnológica, os investimentos em melhorias do cartório, novamente, sem que isso se misture com a vida do titular. Dessa forma, o cartório segue crescendo e o titular também segue prosperando. Gostou dessas dicas? Assista a trilha Plano de Gestão para Cartórios, confira o seminário Administrativo Eficiente que vai acontecer agora no mês de abril de 2024. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas certamente você vai ter acesso a este conhecimento e siga se desenvolvendo, se preparando para poder ter conversas difíceis também com o titular do cartório sobre as questões administrativas para poder tornar a sua operação, o cartório que você trabalha, cada vez mais profissional e você cada vez mais próspero. Obrigada e até a próxima!